localizar um texto bíblico. Amém. Diga amém. Amém. Gente, disseram amém antes que eu falar. Só tem crente. Irmão, você está na bênção aí? Fala da glória, fala da glória a Deus. Não vai embaixo não. Tá? Vai ficar mais. Jesus é bom. Vamos lá, irmãos. O texto bíblico que está escrito, inserido no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 41, diz assim: E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou. Estendeu a mão e o tocou. E disse-lhe: Quero ser limpo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou. E disse: Quero ser limpo. Amém. Fecha a sua Bíblia, trago a paz do Senhor Jesus. Lá do setor Capão Redondo, meu pastor Edson Costa, meu pastor Eduardo Zeferino. Enfim, trago a paz da minha igreja. Irmãos, olhem para cá um minuto, amigos, que ainda não servem a nossa fé, todos os visitantes que estão aqui. Temos um texto bíblico muito forte. Depois de ouvir esses louvores que tocaram o nosso coração, o Senhor Jesus quer falar ao seu coração de forma diferente. A Bíblia Sagrada está nos dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ou Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José, nosso irmão e pai, o Senhor, está agora num certo lugar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, naquele dia, ele tinha passado algumas horas externando o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, se eu não me engano, capítulo de número 5, e Jesus começa a falar das bem-aventuranças. Jesus Cristo fala esse sermão sobre a bem-aventurança, e no sermão que Jesus Cristo vai falando, ele vai passando por vários sermões, ele vai falando algumas parábolas, e ele está ensinando o povo que está muito ansioso. O povo naquele dia queria ouvir Jesus Cristo falar, o povo estava disposto a ouvir uma mensagem que Jesus Cristo pudesse externar aos seus corações. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é o que fazia esse povo gostar tanto de ouvir Jesus falar. O que acontece é que a mensagem de Jesus Cristo era ímpar. Ouvir Jesus falar era diferente de ouvir qualquer outra pessoa falar. Jesus Cristo tinha uma qualidade de pregador, de que alguém que não só falava de cura, mas Jesus Cristo também curava. Jesus Cristo não só falava de libertação, mas ensinava o caminho para o homem se libertar daquilo que ele vivia, ou dos problemas que o afetavam espiritualmente falando. E Jesus Cristo está ensinando sobre o sermão da bem-aventurança. Jesus Cristo está com uma plebe de obreiros que está começando ainda naqueles dias foi quando Jesus Cristo estava passando na beira do rio e começou a convocar Simão Pedro, André e outros pescadores para começar a compor o seu grupo de apóstolos, que seriam seus obreiros e que trabalhariam com ele naquela obra. A obra de Jesus Cristo ela é singular, a obra de Jesus Cristo é diferente, é uma grande obra. A obra de Jesus Cristo começou há 2000 anos atrás e ainda continua. A obra de Jesus Cristo ela é muito vasta. A obra de Jesus Cristo começou quando Jesus Cristo subiu no Calvário e quando Jesus Cristo salvou homens, a humanidade, e ela não acabou. Ela só vai acabar quando Jesus romper nas nuvens e buscar um povo remido, zeloso de boas obras. Eu ouso até dizer que a obra de Jesus Cristo ela está se concretizando agora. Ela se concretiza na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família. A obra de Jesus Cristo tem uma visão de alcance muito grande. Então Jesus Cristo está ali começando o seu ministério, dando início a uma grande obra, ensinando os homens sobre o dever de aprender a sofrer, aprender a perder algumas coisas para obter o máximo, o sobrenatural, a salvação, algo que você não pode ver com os olhos, não pode apalpar com as mãos, mas que você vive. Então a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, nesse começo de ministério, ainda no primeiro ano do seu ministério, ensinando ali os homens, as mulheres, as pessoas, mostrando a ele
Jesus Cristo está no momento ímpar do seu ministério, porque Jesus Cristo vai demonstrar agora, através de um milagre, todo o desenho do seu ministério. É mais ou menos assim. Existe um texto da Bíblia que está inserido no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. É um dos versículos mais conhecidos dos seres humanos e dos homens que servem a Jesus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que eu acho mais lindo nesse versículo? É que no versículo só está desenhado toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada em um só versículo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Lá fala sobre cosmos, fala sobre mundo, e quando eu lembro de cosmos e de mundo, eu lembro do Gênesis. Fala sobre pecado, e quando eu lembro do pecado, eu vejo todos os livros anteriores. Fala sobre palavra profética, quando fala sobre palavra profética, os outros livros, livro dos profetas, me lembra isso também. E fala sobre a salvação do homem, que é convertida a partir do momento que Jesus Cristo é inserido na terra. Quando Jesus Cristo se desfez da sua glória, segundo diz Paulo, no capítulo 2, versículo 5 da carta aos Filipenses, ele se esvazia e vai para o ventre da irmã Maria e nasce como homem, esvaziado de si para morrer na cruz do Calvário. E quando Jesus Cristo está entendendo esse propósito, esse ministério, agora nós não sabemos com quantos anos mais ou menos Jesus Cristo entendeu qual era a sua chamada, porém a Bíblia nos dá um palpite. Quando Jesus tinha 12 anos e ia passar pelo Bar Mitzvah, que é a transição da adolescência para a fase adulta, Jesus Cristo sobe para a festa da Páscoa, e quando ele está na festa da Páscoa, ele externa o seu conhecimento acerca da Torá. Ele não está falando algo que ele não estudou, não é sobrenatural. Toda criança judaica, quando está na fase da transição, ela passa um ano aprendendo a Torá dentro de casa junto com seu pai. Jesus Cristo ficou aprendendo, e quando ele sobe, ele externa aquilo que ele aprendeu. Porém, quando Jesus sai na porta do templo, ele começa a discutir com os doutores que acostumavam se assentar na porta do templo ou em algum lugar e começar a debater a lei. E Jesus Cristo não sai como um moço normal e vai embora. Ele entra no meio daquele grupo e começa a debater a lei com os doutores. E o que Jesus fala é diferente. Imagina os doutores lendo a lei, falando sobre a lei, dizendo: Deus é perfeito, porque Deus traz algo que é muito forte. Deus diz na sua palavra que aquele que peca deve ser apedrejado, deve morrer. É verdade. O homem que peca não merece estar entre nós. Mais ou menos a lei do homicídio, a lei da matança, a lei de quem peca deve morrer. E Jesus Cristo olha, mas ele também me disse que a vida é para que tenha-se com abundância. E ele disse também que viria um que era o Messias, que seria o Salvador da humanidade. Brotaria um rebento de Jessé, e as vidas dos homens seriam transformadas, e a morte seria ceifada. Não precisaria mais o homem morrer. Algum sacerdote olha para ele e diz: como é que pode esse menino saber tanto além acerca da Torá? Eles começam a querer fechar Jesus, a encurtar o caminho, mas ninguém consegue encurtar o caminho daquele menino. Diz o evangelista Lucas que os homens estavam maravilhados. A palavra maravilhados que Lucas usa não quer dizer que as pessoas estavam felizes com o que estava acontecendo. Ninguém estava admirado dizendo: nossa, que menino inteligente, parabéns para ele. Não. O maravilhados que Lucas usa é o maravilhado de espantados. Estavam nervosos. Seria mais ou menos como se eu pegasse uma criança no meio da igreja, colocasse ela aqui sentada, e ela tocasse aqui um Chopin, esse violão aqui, dedilhado. Alguém olharia e dizer: como é que pode? Um músico olharia e dizer: eu estudei a vida inteira e não consigo. Aonde essa criança aprendeu sozinho? Eles estavam nervosos de forma que, se pudesse, calavam Jesus Cristo, mas não poderiam fazer nada, porque as palavras que Jesus Cristo trazia eram novidades, eram coisas diferentes e embasado dentro da Torá, dentro do Pentateuco e dentro da lei dos profetas. De repente sua mãe chega e seu pai desesperado, porque no meio do caminho tiveram que voltar para buscar Jesus, e a sua mãe olha para ele e diz: menino, aonde você estava? Já é o terceiro dia, eu e seu pai estamos te procurando. Nós temos que entender que a mãe de Jesus, a irmã Maria, é mãe. Ela está desesperada, José está com o olho arregalado e dizendo: graças a Deus que achei esse menino. Eu pensei que alguém tinha te sequestrado, alguém tinha te prendido. Jesus Cristo olha para sua mãe e para o seu pai. No entendimento brasileiro da nossa cultura, ele dá uma resposta mal criada. Ele olhou para ele e disse: onde eu estaria se não na casa de meu pai? Parece uma resposta mal criada, mas Jesus está dizendo: não, eu entendi a minha chamada. O meu ministério é aqui na casa de meu pai. É aqui que começa o meu ministério. Aqui está todo o desenho do meu ministério. O meu ministério começa
passasse sobre o véu. E naquele templo que Jesus estava, tinham 3 pavimentações. O primeiro lugar, o lugar das mulheres, o lugar dos homens que entravam para ouvir a voz de Deus que viria do sacerdote, conhecido como pátio das mulheres, ou átrio das mulheres. O segundo lugar, onde só entrava 120 que eram selecionados. E o último e o terceiro lugar, onde só entrava o sumo sacerdote diante da Arca da Aliança para ver. Mas antes dele ver a Arca da Aliança, existia um véu. Esse véu tinha 4 véus. Era como se fosse uma cortina entrelaçada entre 4 véus, com 4 fitas fortes. E esse véu ficava tapando e só o sacerdote passava. Esses 4 véus simbolizam os 4 evangelhos. Porém a Bíblia diz que quando Jesus subiu na cruz do Calvário, esse véu se rasgou de alto a baixo. E Paulo, ou um escritor anônimo, diz aos Hebreus: irmãos, pois agora entramos agora com confiança no novo e vivo caminho, não traçado mais por sangue de carneiro, nem por sangue de ovelha, mas pelo sangue desse mesmo menino chamado Jesus. É por isso que eu gosto de dar glória a Deus na igreja. É por isso que eu gosto de dar aleluia na igreja. É por isso que temos que gostar de cantar na igreja. Porque quando você entra nesta casa de coração aberto e o sangue de Jesus te purificou, teu louvor não vai para homens, o seu louvor não fica na parede, o seu louvor não fica condensado aqui. Eu ouso dizer que um verdadeiro adorador aqui dentro é capaz de mover as regiões celestiais. Um verdadeiro adorador aqui é capaz de colocar o céu de pé, porque não é pecador, não é simplesmente mais um, não está cantando nem tchu nem tchá, ele está cantando para Jeová de Sabaoth. Segura, é alguém lavado. Olha pro canto, vê se tem alguém lavado aí, remido, purificado no sangue do Cordeiro. E não importa, meu jovem, olha pra cá, estou pregando pra jovem. Se o mundo tem corneta, se tem Twitter, se tem amplificador, vou dizer a verdade, o nosso barulho é melhor do que o deles. Nosso barulho rompe a barreira do som. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Não importa se você entrou leproso hoje aqui, você vai sair limpo, 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 limpo. Jesus Cristo estava ensinando, Jesus estava mostrando a vocação daqueles discípulos. Jesus Cristo havia passado naquela semana pela casa do irmão Pedro e curado a sua sogra. Mas quando Jesus Cristo sobe para a montanha, ensina o sermão, muitos homens estavam ouvindo ele, muitas pessoas estavam ouvindo o sermão de Cristo. E o sermão de Cristo é um sermão convincente. Vamos lá, vamos começar o sermão desta noite. O sermão que Deus colocou no meu coração nesta noite começa lá no livro do Êxodo, quando a nossa irmã Miriam interrogou o irmão Moisés e disse: olha, Moisés, por que é que você quer casar de novo? As coisas de Deus não se entendem com os olhos, com racionalidade humana. Coisas de Deus são mistérios. E a Bíblia diz que a irmã Miriam cansou de contestar Moisés e foi fazer fofoca com Arão. Eles começaram aquela fofoquinha que dizem que no mundo é fofoquinha santa, que de santa não tem nada. Aí começou, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Diz a Bíblia que Moisés está dentro da tenda, conhecida como tenda da congregação. E Deus entrou dentro da tenda da congregação, olhou para Moisés e disse: Moisés, veja o que eu vou fazer. Deus chama Moisés para a porta da tenda. Quando ele sai para fora, está Arão e Miriam. E Arão e Miriam estão olhando para Moisés. Deus disse: Arão, Miriam, quando está no culto pentecostal, como é que eu falo com vocês? Ah, Senhor, se fosse hoje, eles diriam: o Senhor às vezes usa um pregador para falar com a gente, às vezes o Senhor usa um profeta que anda no meio da igreja marcha, entrega um recado para a gente. E quando não é assim, o Senhor usa o ciclo de oração ou a mocidade sempre fala com a gente. Pois é, com vocês eu uso de profeta para falar, mas com Moisés eu falo cara a cara com ele. Eu não preciso de profeta para falar com Moisés. Diz a Bíblia que por causa disso a irmã Miriam recebe uma lepra, uma chaga, e essa lepra deixou a irmã Miriam com uma parte do seu corpo esbranquiçada. Lepra. Aí começa a história da tal lepra, a mesma lepra que o nosso irmão Naamã tinha. Lembra de Naamã, o general da Síria, homem valoroso, respeitado, diz a
Bíblia que por ele Deus tinha dado muitas vitórias ao rei da Síria. E Naamã era muito respeitado, cheio de farda, cheio de condecorações. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele chegava em casa, Naamã sofria de um problema psicológico. Algo estava abalando ele. O quê? Quando ele chegava em casa, ele começava a desabotoar sua farda. Ele tirava a sua farda e ele descobria que ele era bom no que ele fazia, e um grande general. Porém havia uma lepra dentro dele. Lepra parece uma coisa que você vai olhar, mas é uma doença. Todo mundo tem doença. Vamos trazer para a história espiritual. Segundo diz no livro dos Levíticos, a ordem de Deus para os leprosos, no capítulo 13. Como funciona essa história de lepra, pregador? Lepra é mais ou menos assim: a pessoa recebe uma doença no seu corpo que parece-se com hanseníase, a doença que existe hoje, mas não é hanseníase. A lepra deveria ser identificada, era uma doença. A pele saltava ou a pele começava a purinar, e quando a pessoa estava com essa enfermidade, ela ficava envermelhada, e começava a envermelhar e queimar. Pegava-se a pessoa e levava-se ela até o sacerdote para examiná-la. Trazendo ao sacerdote, o sacerdote vai fazer o exame. Diz o livro de Levíticos: se tiver avermelhado, e quando tiver avermelhado os pelos da pele desse homem ficarem esbranquiçados, e a ferida começar a adentrar para dentro do corpo dele, significa que é uma ferida muito grave. Ele está imundo e precisa ser separado. Não tem como sarar. Se a ferida tiver com os pelos embranquiçados e a carne carcomida, ele está imundo. Porém, se a ferida tiver esbranquiçada, mas a carne não tiver carcomida, separa ele durante 7 dias. Depois de 7 dias, traz para o exame de novo. Se continuar do mesmo jeito, quer dizer que está sarando. E daqui a pouco guarda mais 7 dias, e saindo ele libera. E diga que ele não é imundo. Existe mais detalhes sobre a lepra. Pega esse homem que está com a carne carcomida, foi declarado imundo. Olhe para ele, começa a reparar. Se passar meses, anos, e a lepra começar a tomar conta do corpo todinho, ao ponto que até os olhos seja tapado, ele não é mais imundo, pastor. Ele é limpo. Por quê? Porque a lepra simboliza o pecado, e o salário do pecado é a morte. E se a lepra tomou conta do corpo todinho, ele já está condenado. Ele vai morrer. Acabou para ele, ele já pagou o preço dele. Porém, se esse homem que a lepra tomou conta do corpo todinho, depois de 7 dias você observar que existe um espaço, ele continua imundo. Por quê? Porque ele não pagou. Ele não vai morrer. Ele precisa se purificar. A lepra era tão terrível que quando o homem recebia essa doença, era caso difícil, era caso de moral. Imagina o irmão Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, não devia nada para o inferno. E diz a Bíblia que um dia Deus estava no céu, e depois de Satanás roubar tudo que Jó tinha, ele pediu: deixa eu tocar na carne dele, deixa eu tocar na ferida, na carne dele. Pode tocar, poupa a minha vida. E a Bíblia diz que Jó foi acometido desta doença, ao ponto que Jó foi para o lixo da cidade, o lugar mais pobre da cidade. Ele pegava um caco de telha e começava a coçar as suas feridas. O caco ajudava, porque a lepra de Jó estava tão avançada que, além de embranquecer os pelos e carcomida a carne, saía vermes do corpo dele. Então ele arrancava os vermes com o caco de telha e jogava no chão. Alguém passava e seus amigos diziam: Jó, procura o pastor e se confessa, porque essa doença é uma doença maldita. E alguma coisa você fez. Você fez pecado de fofoca, de conversa que nem Miriam? Ou será que você tem alguma coisa escondida por aí? Fala logo, Jó, se confessa. A sua esposa olhou e disse: abandona teu Deus e morre, Jó. Jó está sentado, Jó está na cinza, na sarjeta se coçando, e vai falar uma profecia messiânica para esta noite, porque 7 dias os seus amigos ficaram olhando para ele e ele morreu. Acabou, morreu, acabou, morreu, acabou. 7 dias depois, Jó levantou a mão e disse: posso falar uma profecia messiânica? Pode. Ele levantou a cabeça e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eita, como o pecado dói, o pecado mata, o pecado é que nem a lepra, sai carcomendo o ser humano. Quem gosta de pecar, quem ama pecar, a sua carne ama o pecado, mas você não gosta. Todas as vezes que alguém peca, se arrepende e chora, ele tem vergonha de voltar na igreja. Quando alguém sai dos caminhos do Senhor e se banana no mundo, a maior vergonha é de pôr o pé na igreja de novo. E vai
carcomendo. Você não quer praticar, mas aquilo que chama você pratica de novo. Cai, se levanta, fica carcomendo a tua alma. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Redentor do irmão Jó é o mesmo Redentor teu. Ele está aqui nesta noite para levantar, para purificar, para transformar. Aleluia, aleluia. Quantos cristãos você não conhece que tem a carteirinha do ministério, que tem a carteirinha do ministério diz: eu sou membro, aquele que canta, mas é carcomido pelo pecado. Você chama ele para orar, não consegue orar. Você chama ele para cantar, não dá para cantar. Porque não, simplesmente não vou. Sem falar daqueles que se autodisciplinam, ficam uma ceia sem tomar e acham que vai passando, mas o pecado vai carcomendo, vai matando. E sabe qual é a intenção de Satanás? Acabar com a sua vida espiritual. Mas hoje Jesus Cristo quer, Ele quer. A pergunta é séria: se o Senhor quer, eu quero ser limpo. Eu quero. O diabo está contando com muita coisa. O diabo está contando com a tua carne que não quer. O diabo está contando com o inferno que não quer. O diabo está contando com os invejosos que não quer. Mas Jesus Cristo quer. Ele quer. Olha para cá. Naamã, leproso. A lepra de Naamã é diferenciada da de Jó. A lepra de Naamã é localizada. Olha para o irmão e diga: localizada. Dá para esconder, nem todo mundo vê, mas você sabe que tem. Dá para esconder, dá para tapar, mas você sabe que está lá. Quando está só você e Deus, você sabe como é que é. Quando você está andando na rua, não tem pastor, não tem regente, você sabe como é que é. Quando a mamãe vai dormir, você entra na internet e você sabe, ela está lá. Ela não some. Na frente de todo mundo é bonitão. Na frente do mundo está todo bonitão, todo empolado, como diz por aí. É sapatão social, é aquela gravata slim, para combinar com a época. Eu diz: nossa, general da CIA, e a véia olha e diz: leproso. Alguém olha e diz: que glória. Jeová diz: leprosa, leproso. O mundo olha e diz: que sucesso. Ela cresceu, ela enriqueceu. Jeová olha e diz: está acabado espiritualmente, está leproso. Mas eu quero. Eu vou falar mais. Olha para o crente que está do lado e diz: não depende de você querer. Aleluia. Não depende de você querer. Não depende do pregador querer, não. Porque a Bíblia diz que esse Naamã, com a lepra localizada, ele está em casa. E uma menina que veio de Israel cativa olhou para sua esposa e disse: quem dera, mas quem dera que Naamã estivesse em Samaria, encontrasse o profeta Eliseu, porque ele seria curado. Quando Naamã recebe essa notícia, ou chega no ouvido dele, o que ele faz? Prepara a mala, prepara a bagagem dele. Ele vai viajar para Israel. Ele vai fazer uma viagem, vai buscar a cura. É preciso ir buscar, é preciso andar atrás dele, é preciso correr atrás dele, é preciso ser como a mulher do fluxo de sangue. Ninguém está vendo, passa no meio da multidão, toca nele. Tem que andar entrelaçado com Jesus, tem que procurar onde Jesus está, tem que estar no lugar que Jesus Cristo está para ser curado, tem que ir até Jesus. Olha quanta gente está descendo da montanha com Jesus, ouvindo a mensagem, pouca gente recebeu o milagre. O leproso lá de baixo, desavisado, não estava no culto, saiu correndo, chegou no pé dele e disse: Jesus, é assim. Tem um monte de irmão de filho pródigo na igreja, cheio, lotado, tá lotado. Um monte de gente que não dá glória, não dá aleluia, não gosta da presença do Espírito Santo. Só falta ele querer que põe uma maquininha de cartão na porta da igreja, para ele chegar, bater o cartão dele e achar que está garantido no céu. Não quer adorar, não quer dar glória, não quer dar aleluia. Só dá aleluia quando quer, só dá glória quando quer. Segura. Aí Jesus vai lá na cadeia, lá no presídio, lá no prostíbulo, pega o leproso, limpa ele, põe aqui dentro, ele adora, dá glória, recebe vitória. Aí fica o irmão do filho próximo: por que, pai? O Senhor deu cordeiro para ele e para mim não deu nada. É porque você não sabe receber vitória, você não sabe adorar o Pai, você não sabe conservar. Mas não espera acontecer isso com você, não. Vai adorando a Deus, vai glorificando a Deus, vai glorificando. Eu não quero dar aula de adoração para ninguém, mas vamos começar a adorar, meu povo. Como que? Vamos começar a adorar como se deve. Primeiro passo da oração: quebrantamento e humilhação.
adoração. Tem gente que já está chorando aqui. É princípio de adoração. Você vai ver daqui a pouco como esse adorador vai estar. Ele já está emocionado e adorando. Emocionado tem adoração no DNA dele. Não tem como, ele se emociona. Ele chora, quebrantamento, se humilha. Não dá uma de Simão fariseu não, hein? Como pode o Senhor deixar? Eu deixo mesmo. Porque quando você está com um bicão de general, ela já beijou o pé, já secou com o cabelo, já meteu, se humilha. Eu vou contar o caminho da vitória para pecador. É a humilhação. Ah, seres viventes, seres humanos,